Como voltar para a cruz para encontrar luz? Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Existe desânimo sempre que existem provas e as circunstâncias são contrárias. É comum nós corrermos para algo mais motivacional, que tente explicar com psicologia, com mudança de atitude, alguma coisa desse tipo. Existem muitos livros cristãos que tentam combater o sofrimento, a dor, a morte, o desânimo de forma motivacional, falando um monte de coisas bonitas e tratando também de questões de psicologia humana. Mas aqui nós aprendemos que a única fonte de real poder para nós enfrentarmos a dificuldade, a tristeza, o desânimo, é Cristo e a sua morte. É a obra de Cristo. Quando lá no Antigo Testamento os servos do profeta, acho que é Eliseu, né? Deixam cair um machado emprestado num rio, e eles ficam desesperados porque aquele machado era emprestado, o ferro do machado caiu no rio, soltou, acho que do cabo, e caiu no rio. E eles vão falar com o profeta pergunta, onde foi que caiu? Aí eles levam até o lugar onde tinha caído, ou seja, voltam ao ponto onde havia sido o problema. E aí eles jogam um madeiro na água, um pedaço de pau na água, e o ferro flutua, o ferro do machado. Aquilo ali era uma figura de Cristo, da cruz de Cristo, quando ela é aplicada à situação. Volta onde estava o problema e aplica a cruz ali. E Paulo está fazendo isso agora, ele está aplicando a cruz nessa situação também. Porque a solução é sempre a mesma, é voltar à cruz de Cristo. Voltar a Cristo crucificado e ressuscitado, que nos salvou, versículo 9 e versículo 10, e que é agora Cristo Jesus, e que agora manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz vida e incorrupção pelo Evangelho. Quando ele aboliu a morte, ou quando ele anulou a morte, seria a tradução melhor. Quando foi que ele anulou a morte, se a morte está aí? O tempo todo nós estamos sujeitos à morte, estamos vendo pessoas morrerem ao nosso lado, irmãos em Cristo que morrem todo o tempo. Como então Cristo anulou a morte? A morte foi anulada pela sua obra. Morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Ele anulou a morte. Mas como ela foi anulada, se ela está aí? Eu estava pensando nisso hoje de manhã, quando eu li essa passagem, e eu pensei numa situação. Imagine você estar embaixo de num estacionamento de um edifício que é bombardeado ou que sofre um terremoto, e tudo vem abaixo e de repente você se encontra preso naquele imenso estacionamento subterrâneo, totalmente no escuro, sabendo que vai morrer ali de fome, de sede, ou de frio, se ninguém encontrar. O que fazer? Não há o que fazer. E essa é a situação do homem antes da obra de Cristo. O medo da morte. E lá em Hebreus capítulo 4, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ele libertou esses que estavam como? Com medo da morte. Então, o medo da morte nos colocava em servidão do diabo. Outro dia eu vi um documentário e aparecia um pai num país do Oriente, não sei se é Indonésia, Filipinas, um desses países, onde a religião é bastante, ou é islâmica, ou é budista, e ele desesperado, porque ele havia perdido o filho dele, mas ele chorava desesperadamente, e depois ele volta outro dia até a sepultura para levar alimentos, levar comida, levar um monte de coisa para o espírito do filho, mas chorando copiosamente, desesperado, sem solução. Porque em todas essas religiões, né, não cristãs, não tem solução para a morte. Não existe uma solução, é desespero só, é medo. As pessoas se pelam de medo, de desespero. A gente vê, às vezes, noticiário nos países islâmicos, quando acontece um enterro, um funeral,
As pessoas rasgam a roupa, rolam no chão desesperadas, gritam, dão gritos, desmaiam. Por quê? Porque a morte é desesperadora, é um medo, não tem solução. Eu estava pensando, imagine então que você preso num subterrâneo de um prédio que ruiu, e no escuro, sem solução. Mas aí você vê que alguém lá do outro lado do estacionamento desse prédio, alguém conseguiu derrubar uma parede. E a luz do sol está entrando por lá. Isso é Cristo. Ele veio, tomou o mesmo lugar de terror, de morte, de aflição do ser humano. Só que ele derrubou a parede. Ele derrubou a parede, ele anulou a morte. Ele anulou a morte. Mas eu estou ainda do lado de cá do estacionamento e vai levar um tempo até eu caminhar até lá. Mas tudo bem, mudou a minha percepção agora da morte. Eu vou caminhar tranquilamente, porque eu vejo a luz já, eu vejo a saída. Ele abriu a saída agora. A disposição minha agora é completamente diferente daquela que eu tinha 10 minutos antes, quando estava tudo escuro e não havia solução. E assim é a vida do cristão hoje. Ele já sabe, ele vê lá a parede derrubada, ele vê a saída, ele vê o sol entrando pela saída. E, é claro, ele vai andar até lá. Ok, vai levar um tempinho até chegar lá, mas tudo bem, e daí esse tempinho vai levar? Não tem problema. A saída está lá. E a saída não vai mudar de lugar. Ela vai continuar lá. E assim é hoje o cristão. Ele vê a luz no versículo 10, que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual anulou a morte. A morte está anulada. Ah, mas ela continua. Sim, mas já está lá, a saída está aberta. E trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. E é para aí que a gente corre. Todas as vezes que vem o desânimo, todas as vezes que vem a aflição, que a ruína toma conta da cristandade, nós podemos nos sentir enfraquecidos, mas a saída está lá. Ele já fez. É voltar para a cruz, é voltar para o lugar onde tudo começa na vida do cristão, a cruz de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.